ceder gentilmente a Elbia, né, como cavalheiro aqui, mas eu posso começar, não tem problema nenhum. Mas sabe o que é isso, Charles? Isso é mal de jornalista que vai por ordem alfabética. Eu olhei aqui, gostei do Andy, eu vou no Charles. Tá bom, tá bom. Não, muito obrigado, então. Muito boa tarde. Queria saudar aí, em especial, a Elbia. É um prazer revê-la, saber que ela está bem de saúde, né? Todos nós, aí, graças a Deus, estamos passando por uma fase bastante complicada, mas, enfim, me parece que que essa ideia, né, e essa ferramenta, né, da gente poder conversar através desses webinars tem se tornado uma constante, né, no nosso setor e eu acho que é uma prática que deve permanecer depois também, né, que a situação volte à sua normalidade. Me parece muito positivo e muito prática, né, essa forma da gente interagir através do uso de ferramentas como, enfim, essas que estamos utilizando hoje para esse webinar. Então, uma saudação muito especial à Elbia. Há 7 anos atrás nós começamos esse programa, né, Elbia, com muito desafio, com muita vontade, em parceria aí com o Instituto Totum, através do Fernando. E eu acho que 7 anos depois é muito bom a gente poder rever o quanto a gente já avançou e o quanto ainda podemos avançar em relação ao certificado de energia renovável. Aquilo que era uma ideia bastante inovadora há 7 anos atrás, agora ela, através de ferramentas aí de inteligência artificial e de tecnologia, passa, né, a apresentar ainda mais inovação nesse processo, que é o uso das blockchains, dessa ferramenta, enfim, que vem trazer uma segurança de dados, uma confiabilidade muito maior aí para as transações entre consumidores, geradores, enfim, para que a gente tenha um processo muito mais robusto, confiável, transparente, enfim, para que solidifique cada vez mais esse processo de certificação de energia renovável que nós começamos há 7 anos atrás e que temos aí a satisfação, né, Elbia, de poder contar com o apoio de diversas associações e da CCE também, a Bracel, a Brem, a Biogás, enfim, de várias associações e da própria CCE que tem corroborado esse nosso programa de certificação. Quero aproveitar também e deixar um abraço aqui para o Sandro, da Beólica, que estou vendo aqui no vídeo, e também para todos os associados aí da Abragel, que estão acompanhando a nossa web live, e, sem dúvida, também mandar um abraço para aqueles associados da Beólica, enfim, todos os participantes que poderão hoje aí acompanhar a apresentação do Fernando. Fernando, muito obrigado aí pela dedicação que o Instituto Totum tem dado aí a esse processo. Eu acho que uma grande parcela do sucesso que a gente tem nesse programa se deve, sem dúvida nenhuma, à competência, né, e a qualidade do trabalho que o Instituto Totum tem feito. Então, rapidamente, queria deixar essa mensagem de saudação a todos, de agradecimento pela participação e dizer que a gente está disposto a continuar aí por muitos mais anos, né? Eu acho que esse processo de certificação agora, né, com essa cada vez maior ideia de que se tem de ampliar, né, a potencialidade do mercado livre e do uso de energia limpa e renovável vai se tornar cada vez mais sucesso aí dentro do país. Obrigado, então, a todos. Obrigada, Charles. Obrigada pelo Ladies First, mas, ao mesmo tempo, também é muito bom recebê-lo aqui. E passaria a palavra para o meu convidado também. Então, nós ficaríamos aqui brigando pela posição. Que bom que a jornalista resolveu pela ordem alfabética. Queria agradecer o Fernando pela disposição e disponibilidade para essa nossa webinar. Realmente, Charles, você lembrou bem, né, em 2013, quando nós lançamos os certificados, né, e trabalhamos nele desde o final de 2011, foi quando eu cheguei na Beólica, 9 anos,
E eu me lembro que você trouxe esse projeto e a gente abraçou rapidamente. E de lá para cá, nós passamos por muitas questões, né? Alguns desafios mesmo de estar trazendo algo novo, né? E o certificado ele tem muito essa característica do novo, do moderno, e o Fernando é um cara com essa característica também de trazer novidades, e acho que isso que traz essa característica para o nosso certificado e que nos deixa bastante tranquilos de que estamos trazendo uma coisa boa. Hoje, né, 2020, e principalmente agora por conta do pós-Covid, a gente vê um espaço muito grande para as renováveis de forma geral, né? E isso a gente está discutindo mesmo em termos globais, e a gente vê muito espaço para este tipo de iniciativa. Os números do Fernando mostram o crescimento muito forte dos certificados nos últimos 3 anos, a transformação que também passamos, e acho que nós temos uma etapa muito interessante aí para os próximos anos e para essa retomada pós-Covid. Eu estava até há pouco almoçando com um investidor nosso e que tem muitos parques. Eu falei, olha, vamos certificar os seus parques. Ah, vamos sim, e vão mesmo, né? E a gente levando muitos projetos para o Mercado Livre, fazendo aí grandes alianças no setor com os consumidores. Então, eu vejo que a gente já cresceu bastante agora, tem uma potencialidade muito grande de crescimento, e acho que esse momento global de retomada, de pensar mais em renováveis, vai ser uma oportunidade muito grande para nós nesses certificados. E nós, assim, que sempre nos dedicamos muito, e o Fernando em especial, eu acho que nós precisamos nos dedicar ainda mais, viu Charles, nós das associações, porque a gente está com um ativo muito bom em mãos e precisamos potencializar esse ativo. Então, aproveitando essas modernidades que estamos trazendo, acho que é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Então, vejo como grande oportunidade, principalmente neste momento que estamos vivendo. E aí a gente precisa até entender melhor. Eu estava brincando com o Fernando há pouco, que eu vou prestar muita atenção na aula e anotar tudo, né? Com essa novidade de blockchain, que é sempre tudo muito árido para nós. E vamos aproveitar. Talvez até aumentar o marketing, a divulgação do que estamos fazendo, porque é uma oportunidade muito grande nesse momento. Então, obrigada, Charles, pela parceria de sempre, obrigada a Abragel, os associados da Abragel, a Abeólica, os associados da Abeólica, a equipe da Abeólica e a Selma, o Sandro, que organizam esses eventos, esses webinários junto com a equipe. E, Fernando, passa a palavra para você. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí nos últimos 9 anos com os nossos certificados. Muito bom. Obrigado, Salma. Obrigado, Charles, Elbia, pela oportunidade. Fernando, antes de você começar, entrou bastante gente aqui, depois que eu dei o recado. Aliás, a gente já está com 125 pessoas, um público bem bacana, interessado aí nas palavras sobre o certificado. Eu queria só reforçar que as perguntas podem ser feitas pelo chat a qualquer momento. Vai todo mundo ficar no mudo durante a apresentação, durante todo o webinar. E algumas pessoas estão sem o nome do lado, pode clicar com o botão esquerdo, você consegue colocar seu nome, consegue inclusive escrever o nome da empresa que você é, isso facilita bastante na hora de fazer as perguntas. Então, perguntas pelo chat a qualquer momento, tá? Não precisa esperar terminar a apresentação do Fernando, e assim que terminar, a gente vai fazê-las para o Fernando. É isso, Fernando, boa apresentação aí. Obrigado, Salma. Bom, vamos fazer uma apresentação aqui em torno de 20 minutos, passar para vocês as principais ideias, e depois no bate-bola das perguntas e respostas a gente pode aprofundar em um tópico ou em outro tópico. O Programa Brasileiro de Certificação de Energia Renovável já conta aí com 7, 8 anos, como o Charles colocou, e conta como entidades fundadoras a Abeólica e a Abragel, e as entidades que nos apoiam são a Abracel, a CCE, a Biogás, e a gente está com o pessoal da Abrem também se filiando para ser uma entidade apoiadora.
Aqui eu trago para vocês um histórico do programa, né? Ele foi lançado em 2013 e lá em 2013, 2014, a gente contava com 4 usinas aptas a gerar certificados. Eram 3 hidrelétricas, 3 PCHs, um parque eólico. Em 2014, a gente conseguiu a incrível marca de 244 RECs, né, que foram RECs que foram transacionados por uma agência, na época, do Citibank, da Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, que era um prédio verde, que foi a primeira transação do Brasil de RECs. Ao longo dos anos, o programa foi crescendo e hoje nós estamos aí com algo em torno de 110 usinas aptas a gerar certificados. Estamos com uma emissão de 1,5 milhão de certificados já esse ano e como existem muitas compras recorrentes de certificados e de acordo com o crescimento que houve nos últimos anos, a gente estima que deve fechar esse ano com algo em torno de 5 milhões de certificados, praticamente dobrando o resultado do ano anterior, do ano de 2019, que foi de 2,5 milhões de certificados. Lembrando que cada certificado equivale a 1 megawatt-hora de energia renovável que é injetada na rede aqui no Brasil. Um alcance interessante do programa foi em 2016, nós fomos procurados pela entidade, pela Fundação I-REC Standard, que é uma fundação europeia, para implementar o sistema de RECs no padrão internacional aqui no Brasil. E aqui no Brasil, na verdade, foi o piloto, que foi o primeiro local onde houve um emissor local, porque a gente já tinha um programa. Nós passamos por um processo de compliance com o I-REC Standard, eles checaram o nosso programa, e nosso programa estava coerente com as diretrizes mundiais, com as boas práticas de lançamento de RECs, então foi bastante simples para a gente fazer a adequação no padrão I-REC Standard, e foi junto com o I-REC Standard que o programa também teve um grande crescimento. Então, hoje, nós estamos aí com algo em torno de 7.000 megawatts de potência disponível para a geração de certificados no Brasil, nessas 110, 115 plantas já certificadas. Bom, quem está trabalhando nisso no Brasil? Então, aqui a gente tem a lista dos registrantes. Então, nós temos aí várias empresas que têm comercializadoras, outras não, empresas de grande porte, multinacionais, empresas brasileiras. Então, são essas as empresas que hoje respondem por aquelas 110 usinas aqui do Brasil. Então, esses são os registrantes. Na linguagem do nosso programa, registrante é a empresa que tem usinas para oferecer a certificação. E nós temos, no próximo slide, os participantes. Quem são os participantes? São os traders, são as empresas que comercializam. Eu vou voltar aqui, vocês vão ver que várias empresas são as mesmas. Então, a gente pega, por exemplo, Atlantic, Raizen, AES, aparecem como participantes e aparecem também como registrantes. Isso é uma tendência no mundo que os próprios donos dos ativos das usinas façam a comercialização. Então, hoje, o Brasil é o país que tem mais empresas aptas a comercializar I-RECs no mundo. Então, hoje a gente tem por volta de 60 empresas mundialmente aptas a comercializar os RECs. Dentro do Brasil, a gente tem algo como 20 empresas. Em termos de movimento aqui do Brasil, o Brasil é o segundo colocado dentre os mercados que trabalham com I-REC. A gente só está atrás da China e é natural que estejamos em termos de transações. A China está transacionando algo em torno de 8 a 9 milhões de RECs e nós vamos chegar a 5 milhões de RECs. Então, mais ou menos essa é a nossa posição relativa. Esse mapa aqui mostra o reconhecimento deste programa de RECs, ou seja,
as áreas pintadas aí nesse mapa, as áreas mostram os países onde existe o I-REC, onde o I-REC está lá funcionando, ou países cujas matrizes acabam comprando os I-RECs. Então, por exemplo, aqui a gente vê Estados Unidos. Tem I-REC nos Estados Unidos? Não, porque lá eles têm um sistema local de RECs, lá chama-se RECs, e lá é um misto de mercado regulado e mercado voluntário. Então, enquanto aqui nós estamos falando de 5 milhões de RECs, estamos felizes e precisamos estar felizes, porque realmente é um alcance bem grande, nos Estados Unidos se transacionam por ano algo como 600 milhões de megawatt-hora de energia rastreada. Então, praticamente 100 vezes o nosso movimento. Na Europa também, a gente vê alguns países lá pintados na Europa, não são países onde existe o I-REC, são países onde existe empresas cujas matrizes compram I-RECs, porque na Europa também existe um sistema regulado de rastreamento de energia. Lá o nome não é REC, o nome lá é Garantias de Origem, GEOS, e lá também a movimentação está em torno de 600 a 700 milhões de garantias de origem por ano. Então, nós temos, no mercado do Brasil está crescendo bastante e é um mercado que tem bastante potencial ainda para crescer muito. E outros países, por exemplo, China, Índia, África do Sul, a parte do norte da África, são países onde existe o I-REC. Em praticamente toda a América Latina também existem os I-RECs, como aqui no Brasil. Então, em termos de volume, para vocês terem uma ideia do comportamento ao longo do tempo, nós tivemos um boom de 2018 para 2019, cerca de quase 9 vezes de aumento, e 2020 em relação a 2019, por enquanto, algo em torno de 1,5 milhão, mas deveremos chegar a próximo de 5 milhões de RECs. E aqui eu trago para vocês uma novidade interessante que a gente implementou no meio do ano passado, que foi a reestruturação do REC Brasil, que é um programa de sustentabilidade que é colocado em algumas usinas que demonstram características diferenciadas em termos de padrões ambientais e padrões sociais. Ele não é um programa que compete com a certificação do I-REC, mas ele é colocado sobre o I-REC. Então, algumas usinas, elas vendem a sua energia rastreada simplesmente com rastreamento, que é o padrão I-REC, ou então rastreamento com sustentabilidade, que é o que nós chamamos do certificado REC Brasil. Aqui eu trago, nesse slide, as características diferenciadas do REC Brasil. Então, energia renovável, porém no REC Brasil ele é mais rígido com questão às hídricas, são as PCHs, que são aptas a gerar o REC Brasil. Energia renovável, legalmente instalada, conectada ao grid, sem duplo beneficiário, essas são as características do I-REC. E o que está em azul é o adicional do REC Brasil. Então, são plantas novas, ou seja, que estão ainda no período de retorno do investimento. Então, em termos de adicionalidade, são 15 anos para solar, eólica e biomassa e 25 anos para pequenas centrais hidrelétricas. Então, uma usina que começou a operar em 2010, ela só pode gerar RECs com o REC Brasil, se a gente falar, por exemplo, de um parque solar, até 2025, são 15 anos. No caso de PCHs, o prazo é um pouco maior, 25 anos. E para que a organização, a usina, possa ter esse certificado, ela precisa demonstrar que atende a pelo menos 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E no certificado aparece não só a menção genérica ao objetivo, mas também o item específico. Se vocês derem uma olhada ali, olhando aqui, por exemplo, erradicação da pobreza,
nós temos aqui aumento da renda local por volta de R$1 milhão no arrendamento das terras. Esse aqui é um exemplo real. A gente tirou só o nome da usina, mas a gente coloca aqui os itens e esses itens são auditados. Então, essa usina aqui, ela tem aqui os 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o programa, ele conseguiu um salto bastante interessante. Enquanto no ano de 2019, ele respondia por menos de 10% das emissões de RECs, a gente tem que, neste ano, praticamente quase meio a meio, 40% dos RECs transacionados neste ano tem a chancela de sustentabilidade do REC Brasil. Então, isso significa que os compradores estão valorizando os aspectos socioambientais da geração de energia renovável. Não só o aspecto renovável, mas também a questão socioambiental. Vamos falar agora do porquê do blockchain nesse processo do REC. Uma similaridade que a gente coloca em termos do blockchain, que faz as pessoas entenderem, é o seguinte: por exemplo, um cartório de registro de imóveis, onde existe lá a matrícula do imóvel, o registro do imóvel, e como você... Por que precisa ter esse cartório, né? Porque existem várias operações que podem ser feitas sobre esse imóvel, por exemplo, ele pode ser dado em garantia para alguém e para garantir a posse dele, e alguém precisa se responsabilizar para que aquele mesmo imóvel não seja dado em garantia 2 ou mais vezes, de tal forma a superar o próprio valor do imóvel. Então, para isso é necessário um ledger, um registro centralizado, porque se cada um começar a fazer isso da sua forma, pode ocorrer uma confusão e aí o mercado não vai ter segurança nas transações com imóveis. O blockchain é algo bastante parecido. O que acontece se cada empresa começar a emitir seus próprios RECs com suas próprias regras? Corre-se o risco de haver dupla contagem ou duplo beneficiário. Uma solução que a gente tem, que é hoje a solução que a gente usa, é o quê? Existe um emissor local, no caso é o Instituto Totem, que toma conta desse processo. Nós garantimos uma base de dados única, tal que essa base é constantemente checada para não haver dupla contagem ou duplo beneficiário. Só que, para ganhar esse tipo de segurança, existe um sacrifício, existe um custo, que é ter um centralizador, ter um cartório, ter uma organização que centraliza esses dados para dar segurança. A ideia do blockchain é usar o conceito de descentralização para que a operação mais rotineira de emissão de RECs possa ser feita de maneira automatizada, sem necessidade de haver alguma terceira parte olhando para isso de uma forma ativa. A adoção de blockchain não quer dizer que nós vamos prescindir de uma terceira parte. Isso eu vou explicar em mais detalhe em seguida. Mas a terceira parte deixa de ser relevante quando o aspecto é o processo repetitivo de emissão. Então, se a gente tem uma base de dados segura, com várias partes podendo sensibilizar essa base de dados, mas de uma forma organizada e com base num consenso, e de tal forma que eu não mude esse registro sem que deixe marcas. Ou seja, você nunca consegue deletar nada, você consegue mudar os registros, mas esses registros são sempre marcados de forma adicional, de forma a manter a rastreabilidade. Por meio desses conceitos do blockchain, a gente consegue tornar o processo de emissão de RECs caminhar numa questão de ser mais automatizado, depender menos de uma terceira parte independente. Por que é depender menos e não prescindir dessa terceira parte independente? Por quê? Porque alguém precisa
tomar conta desse sistema. Então, vou dar um exemplo. Hoje, qualquer usina renovável está apta a inserir os seus dados no Sistema Brasileiro de Certificação e começar a emitir RECs. Mas, por exemplo, usinas de biomassa, elas que adotam o RenovaBio, elas não podem registrar para a emissão de RECs toda a sua energia, só a energia que é exportada ao grid. Por quê? Porque a gente conversou com o pessoal do RenovaBio e vimos que existe o risco de dupla contagem. Então, esse trabalho de inteligência sempre tem que ser feito e ele é feito hoje pelo Instituto Totum. Então, isso vai continuar a ser feito. Nós vamos continuar a definir os smart contracts. O que é o smart contract? É o jeito de você entrar nesse blockchain, entrar nesse banco de dados. Por exemplo, uma usina de biomassa, nós temos que configurar um smart contract de tal forma que ele só entre nesse blockchain colocando informação da energia exportada para o grid e não para 100% da energia que é produzida nessa usina. Então, a gente usa os conceitos de rastreabilidade, não mudar os dados, uma dupla camada de segurança para conseguir viabilizar a descentralização desse controle via consenso. Então, como é que está estruturado hoje o blockchain? Nós temos aqui dados de geração centralizada de renováveis no Brasil inteiro, são captados pelo nosso sistema e são colocados num banco de dados. Então, a gente trabalha com a CCE e capta toda a informação de dados de geração centralizada do Brasil. Eles são gravados em blockchain. Esse é um estoque, como se fosse a conta bancária de cada usina, e esse estoque é gerenciado dentro do blockchain de tal forma que seja impossível alguém vender mais RECs do que energia gerada ou vender um mesmo atributo de energia para dois consumidores diferentes. Então, diferente do que a gente ouve falar aí, por exemplo, de Bitcoin, que é uma rede pública, nós estamos trabalhando numa rede virtual privada. Cabe ao Instituto Totum definir os contratos inteligentes, a forma de entrada nesse sistema de blockchain, de tal forma que as usinas possam ser inseridas e começar a gerar os RECs dentro dessa estrutura. Para isso, nós temos um sistema chamado SysREC. Então, desde o ano passado, os RECs das empresas são emitidos numa plataforma chamada de SysREC. Só um instantinho. Só um momento. Eu vou compartilhar novamente, porque houve algum probleminha aqui. Só um momento. Ok, continuando aqui. Então, dada aquela base de dados única, a usina solicita a emissão dos RECs e transfere essas titularidades para um determinado participante. O nosso sistema registra essa emissão na plataforma internacional do I-REC e aí nós cravamos essa operação lá no blockchain, que é o SysREC Ledger. Em seguida, isso é registrado na plataforma e é gerado um comprovante dessa operação, que é o que o pessoal chama de hash, que é um número bem grande, uma sequência de números e letras, que é a característica individual
da transação. E aqui eu tenho um exemplo desse hash. Então, nós temos aí os dados do empreendimento, o período da geração da energia e tem aqui todo o bit-byte dessa operação. Então, hoje, 100% das transações de emissão de RECs aqui no Brasil são rastreadas nessa plataforma. Então, quem recebe um iREC, ele tem ligado a ele um hash dessa transação, basta ele clicar nesse hash da transação que ele vai achar essa transação lá dentro da plataforma do blockchain. O que vem por aí? O que vai acontecer no futuro para encerrar essa minha participação agora na apresentação? Primeira coisa, nós estamos convidando empresas a participar como nós validadores. Se a gente voltar nessa figurinha aqui, nós temos o blockchain rodando em 3 servidores hoje diferentes. Então, uma operação passa por um servidor, é carimbada no outro servidor e carimbada também no outro servidor. A ideia qual que é? Esses 3 servidores são hoje dentro do Instituto TOTO. A ideia é que a gente convide as empresas participantes a colocar os seus servidores à disposição desse blockchain. Ou seja, a melhoria vai ser aberta a todos os registrantes de tal forma que eles possam também cravar, né, autenticar as operações. E uma segunda, isso aqui nós já estamos conversando com várias empresas para ver como viabilizar isso aqui, isso é algo para esse ano já. E também nós vamos ligar as usinas por meio da internet das coisas. Como é que funciona isso? Hoje, nós captamos os dados da CCEE, que são os dados já compatibilizados de geração com consumo. Porém, essa base de dados, por conta da CCEE ter que fazer a compatibilização, ela chega com 45 dias a 60 dias de atraso. Então, se hoje uma empresa decidir emitir os RECs do mês de junho, a gente não consegue fazer isso com essa base de dados. É possível fazer, mas a gente vai ter que recorrer a outros procedimentos. Nossa ideia, ainda desse ano, é conectar os dados de geração de forma real-time, em tempo real, com a base de dados do Syslack Ledger, de tal forma que no dia seguinte a empresa consegue vender os RECs gerados no dia anterior. Então, é isso que nós já estamos fazendo, tanto com geração centralizada, como também com geração distribuída. Porque tudo que eu contei para vocês até agora vale com geração centralizada. Toda a nossa geração distribuída, hoje, nós entramos manualmente com os dados dentro do blockchain. A ideia também é fazer a ligação, nós somos um pouco mais adiantados com o pessoal de GD, porque a gente já vinha trabalhando com isso, então nós vamos conseguir captar os dados, principalmente de geração solar, de forma real-time, ligando as usinas ao nosso blockchain. E a CCE vai continuar sendo importante. Por quê? Porque passados 2 meses, nós temos um segundo dado para fazer a compatibilização com o primeiro. E se houver diferença, dentro da lógica do sistema dos smart contracts, nós vamos conseguir fazer o travamento ou a liberação de mais RECs em função dos dados de geração. Então, essas são as novidades que a gente trouxe aí em relação ao Syslack Ledger. Então, eu fico aí aberto às perguntas, às dúvidas de todos. Obrigada, Fernando. Bom, a gente tem algumas perguntas no chat já. E antes de a gente começar também, eu reuni aqui algumas perguntas, porque às vezes a gente posta as coisas nas redes sociais e recebe alguns comentários em box ou nos próprios posts. Então, como esse é um conteúdo que está sendo gravado, que a gente vai distribuir, eu queria inserir também essas perguntas que por vezes são perguntas mais básicas, mas que é importante a gente responder.
Eu queria pedir para você fazer uma explicação básica para a gente do seguinte, de quais são os custos envolvidos para emitir um REC, mais ou menos quanto a usina gasta no processo, e depois, para emitir o REC em si, o que isso significa financeiramente para ela. E uma outra coisa que perguntam para a gente também, às vezes, é se existe como emitir algum certificado, algum REC, sem estar certificado no I-REC e no REC Brasil. Essa pergunta às vezes chega para a gente porque alguma empresa XYZ faz uma publicidade e tal, mas não tem o certificado. Então, quer dizer, não é exatamente o REC, né? Então, eu queria começar pedindo para você responder essas duas coisas. Vamos lá. Em termos de custo, basicamente tem dois grandes custos. Um custo é o custo de registro da usina para passar pelo nosso crivo. Então, esse custo é da ordem de R$ 5.500 e vale por 5 anos. Então, é algo em torno aí de R$ 1.000 por ano para a usina se cadastrar. Depois, existe um custo de transação, que é o custo de emissão mais o custo de transferência, que em grandes números hoje, podemos falar que está em torno de 50 centavos de real. Então, uma usina que pretende se certificar hoje, ela paga R$ 5.500, esse registro vale por 5 anos, e para emitir o REC e vender o REC, o custo é aproximadamente de 50 centavos de real. Se qualquer empresa pode fazer os RECs? Sim, não tem nenhum tipo de restrição a que uma empresa emita os seus próprios RECs. Agora, isso não é frequente. Por que não é frequente? Primeiro, porque o cliente precisa conhecer, precisa entender. Então, por exemplo, por que as empresas hoje compram RECs? Várias delas compram por quê? Porque elas fazem relatórios de sustentabilidade e para reportar emissões baixas ou emissões zeros devido ao consumo de energia. Agora, quem reporta essas emissões, reporta em algumas plataformas internacionalmente conhecidas. Então, nós trabalhamos com várias dessas plataformas, os prédios verdes, etc., para dar reconhecimento ao REC do brasileiro, ao I-REC. Então, já existe um grande conhecimento. E também o risco de dupla contagem. Então, como que nós, do I-REC, isso é uma prática mundial, nós controlamos? Então, o que é I-REC, a gente garante que não tem dupla contagem. Então, as empresas que colocam as suas usinas no I-REC, elas precisam se comprometer a que nessas usinas ela não emita um REC autônomo, não entre nenhum outro programa de REC, porque como esse outro programa não está sob nosso controle, a gente não garante a unicidade do REC. Agora, se uma empresa grande, registrar 5 ativos no I-REC e outros 10 ativos, ela gerar um REC próprio, não tem problema, desde que o cliente aceite esse REC. Tá? O que a gente... É uma questão de credibilidade, né? Exatamente. O I-REC passa por certificação. As boas práticas sempre pedem que uma terceira parte independente valide o REC. Isso é um critério do protocolo GHG, do CDP, mas se uma determinada empresa decidir emitir os RECs e o cliente aceitar, ok, não tem problema nenhum, não é uma questão. Tá. Uma pergunta aqui do Fernando Prado, da Ciner Consult. Ele pergunta se grandes usinas hidrelétricas podem ter direito de emitir REC. Ok, essa é uma dúvida frequente. Obrigado, Fernando. Sem problema nenhum. Por quê? Porque nós adotamos as práticas internacionais. Então, dentro das práticas internacionais, qualquer usina, desde que seja renovável, pode emitir I-RECs. Dentro do programa de sustentabilidade REC Brasil, que existe uma restrição para 30 megawatt-horas,
30 megawatts de potência, que é as PCHs. Agora, não há problema nenhum em grandes hidrelétricas emitirem os RECs. Agora, os clientes que compram os RECs, eles às vezes fazem algum tipo de restrição. Eles falam, olha, eu quero REC, qualquer que seja. Aí ele vai e compra. Não, eu quero RECs de PCHs ou de eólicas. Por quê? Porque eu acho que essas energias são mais sustentáveis, são energias que não vão me dar problema. Ok. Então, para isso que existem os selos de sustentabilidade. Tá? Mas, respondendo diretamente ao Xará, sim, pode emitir, não há problema nenhum, essa é uma diretriz mundial. Oh, legal. Lívia da Enge pergunta, uma dúvida, o processo todo de aposentadoria está automatizado no SISREC, sendo agora todo pedido feito pela plataforma, ou se mantém os formulários a serem preenchidos? E na sequência, uma outra pergunta, de se os dados passam por auditoria anual de entidade externa. Ok. Respondendo a Lívia, os dados de aposentadoria ainda são feitos na sistemática tradicional, ainda não estão no SISREC, ou seja, estão na plataforma internacional do IREC e sempre vão continuar lá. A diferença é que é o seguinte, hoje as empresas operam o sistema do IREC, localmente operam o SISREC aqui no Brasil, as empresas hoje operam 2 sistemas. Porém, o sistema do IREC já está aberto a APIs. Então, nós vamos transformar o nosso sistema também num sistema de aposentadoria, porém mantendo o registro lá no sistema do IREC, que é a exigência internacional. Então, isso deve ser implementado até o final do ano, comecinho do ano que vem. Nós vamos ter esse sistema de aposentadoria dos RECs 100% no user experience do SISREC, porém, os usuários nem vão enxergar, mas vai estar lá guardadinho também na plataforma do IREC. Isso é algo também interessante. O blockchain não impactou zero, não teve impacto de custo algum para os usuários e não houve mudança na experiência do usuário. Então, os dados colocados no blockchain são atividades de sistema que ocorrem sem que o usuário tenha que fazer nada, ou seja, já está totalmente automatizado e não houve custo. Ok. Você já, de uma certa forma, comentou isso, mas queria te pedir para falar um pouco mais. O Matheus Araújo, da Sinapsis, pergunta sobre possibilidades de emissão de certificado para geração distribuída. Ok. Não há problema nenhum, Matheus. A geração distribuída é apta para geração de RECs. O pessoal aqui no escritório fica um pouquinho bravo, porque dá um trabalho grande, porque são vários pequenos empreendimentos. Então, até para se viabilizar, isso é uma regra internacional, nós podemos agrupar vários empreendimentos pequenos até que somem 5 mega de energia, desde que na mesma região. Então, e só paga um registro, uma taxa de registro. Então, é tranquilo, dá para fazer. A gente tem, inclusive, o pessoal da Green Yellow, tem vários telhados com energia solar que estão gerando RECs e são bastante ativos na nossa plataforma. Bom, já que você falou da Green Yellow, eu vou passar aqui para uma pergunta deles. O Jorge, da Green Yellow, está perguntando aqui. Se aposento para um cliente IREX, cuja usina possui REC Brasil, onde consigo demonstrar o REC Brasil para o cliente? E eu aproveito para emendar uma pergunta que também aparece dos nossos associados, dos associados da Beolic, nas redes sociais também, que é o seguinte: eu posso fazer publicidade de ter o REC Brasil e como eu faço isso? Por exemplo, se eu sou uma fábrica de iogurte e tenho o REC Brasil, eu posso usar isso para vender iogurtes? Esse iogurte é feito com energia sustentável. Ok. O seguinte, dentro da plataforma brasileira e na plataforma internacional, existe o REC Brasil. Então, quando o REC é emitido,
se ele tem REC Brasil, ele fica marcado eletronicamente nesse registro. Então, o cliente consegue, na plataforma internacional, está lá, 3.000 RECs com selo REC Brasil, assim como existem outros selos internacionais. Mas também isso não ajuda muito, porque está dentro da plataforma, ninguém vê. Na prática, como que você pode fazer? Se você vende RECs com a chancela REC Brasil, o consumidor de energia pode usar o selo. Então, tem uma série de situações onde ele pode usar o selo. Ele pode usar o selo no site, pode usar o selo em publicidade, no relatório, etc. Só não... E pode até usar o selo no produto. Mas para usar o selo no produto, tem algumas condições especiais que tem que passar por uma auditoria. Por quê? Porque precisa ter certeza que o produto é 100% feito com energia renovável. Então, aí tem uma particularidade para a gente trabalhar em mais detalhe. Agora, não quero colocar no produto, quero colocar no site, em qualquer material de divulgação, é permitido. Então, isso já está acontecendo. A gente já tem o caso de uma empresa de planos de saúde e o caso de um grande banco que devem usar esse selo nos próximos dias, talvez. E para marketing de produto, ele precisa comprovar que ele está, que um mínimo de energia vem daí, né? Não basta comprar um pouquinho de REC e colocar nos produtos todos, é isso, né? Ele precisa mostrar que 100% da energia usada para fazer aquele produto veio de fonte renovável. Então, ele tem que ter uma quantidade mínima de RECs que depende de cada empresa. Isso é sujeito a uma auditoria. Nós avaliamos essa compatibilidade para permitir usar no produto. Realmente, usar no produto não é das coisas mais simples. Tá? Agora, usar institucionalmente é bem tranquilo. E é importante que não seja, né? É importante que tenha uma credibilidade aí, enfim, que passe por uma série de, né? Bom, vamos lá. Empreendimentos tipo CGH, em projetos de geração distribuída, eles também podem emitir I-RECs ou são só PCHs e as grandes usinas hidrelétricas? CGH, tranquilo. Provavelmente, se for possível agrupar algumas para poder ter escala, melhor. Mas, a princípio, uma CGH pode. Não tem, é igual um telhado fotovoltaico, mesma coisa. Dá para fazer. Ainda, salvo engano, não temos nenhuma ainda. Mas pode ser feito. Biomassa. Uma usina de biomassa pode ter alguma emissão, mesmo que pequena? Ou as emissões de I-RECs dessas usinas utilizam algum fator de redução para a emissão dos I-RECs dessas usinas? Não sei se eu entendi muito bem aqui a pergunta. Vamos lá. Por definição mundial, não se leva em conta o ciclo de vida da energia. Então, por definição, a energia eólica é zero. Mas o combustível que se gastou para levar a pá eólica até o local emite? Emite, mas é muito complicado usar o ciclo de vida. Então, na questão de biomassa, também isso é um padrão mundial, se usa um pouquinho de ciclo de vida. Por quê? Se você olhar só a queima de biomassa, gera um monte de CO2. Se você olhar só a biomassa. Porém, você tem que lembrar que aquela biomassa, sendo renovável, ela foi plantada e ela absorveu CO2. Só que no processo de... Então, o CO2 é zero, porque o que eu soltei aqui, eu sequestrei aqui. Então, é tranquilo, é zero. Só que no processo de queima da biomassa, tem alguns gases que são de efeito estufa, um pouquinho de CH4, um pouquinho de N2O que saem. Então, em usinas de biomassa, normalmente tem uma pequena emissão, mas não é emissão zero. E nós, como controladores, a gente capta essa informação das usinas também. Sempre lembrando, o REC não é um instrumento que permite reduzir emissões. É um instrumento de rastreamento de energia. E você tendo uma energia rastreada, você vai poder declarar uma emissão zero ou uma emissão baixa. Instrumentos de redução de emissão são créditos de carbono, são CBIOS,
São outros ativos que servem para abater emissões. Então, aqui, quando a gente fala de REC, nós estamos falando de um instrumento para rastreamento da energia, fonte da energia, não abatimento, não compensação de emissões. Ok, importante, né, fazer essa explicação. Às vezes tem uma confusão, a gente percebe nesse ponto aí. Eu só coloco um ponto. Nós escrevemos um artigo bastante detalhado sobre isso, está no site do REC Brasil. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre a diferença entre instrumentos de abatimento de emissões e rastreabilidade, a gente tem um artigo lá bastante detalhado sobre isso. Bacana. Acho que aproveitar sua deixa também e avisar aí para o pessoal que tem uma série de 8 vídeos no site do Totum explicando o processo de emissão dos certificados de uma maneira assim alguns desses vídeos de uma maneira mais básica. Então também quem precisar aí para compartilhar, para passar para as outras pessoas, eles estão no site do REC Brasil e no YouTube do REC Brasil. Posso usar o selo para autoprodução de energia, no caso de empreendimentos que produzem e consomem a própria energia? Posso usar esse selo de mim para mim? Pode. É comum autoconsumo. Inclusive, nós conseguimos um procedimento mais simples para empresas que querem aposentar RECs de autoconsumo. Foi um pleito nosso no IREC, que uma vez aceito vale para o mundo inteiro, mas foi uma iniciativa brasileira, onde nós conseguimos deixar muito mais simples o processo para quem é autoprodutor. Então, se alguém aí for autoprodutor, converse com a gente, tem um processo mais simples e mais barato de se fazer a aposentadoria desses RECs. Tranquilo, dá para fazer. Fernando, o mínimo de energia é 1 megawatt-hora. O mínimo de REC. Essa é a moeda. Essa é a moeda usada. Cada 1 megawatt-hora é um REC. Empresas que possuem toda a energia comprometida por PPA possuem alguma limitação para emissão de certificados? Acho que, e aí também te dou uma deixa para falar mais do Mercado Livre, que está crescendo bastante. Né? Ok. Isso é um item importante. O fato de uma empresa... Eu sou um consumidor de energia, ok? Eu tenho um PPA assinado com uma PCH ou com uma eólica. O PPA é um instrumento válido para eu alegar rastreamento de energia? No Brasil, não. Porque no Brasil nós temos o instrumento do REC. Por que não é um instrumento válido? Porque o empreendedor de energia, o gerador de energia, ele pode vender o REC, vender a energia para uma empresa e vender o REC para outra empresa. Então, existe essa figura dos RECs agregados e desagregados. Então, por exemplo, eu li no site da Beólica recentemente que um grande empreendedor fechou um contrato, assim, o maior contrato do Mercado Livre com outra empresa, salvo engano, do ramo de mineração, para um PPA de energia eólica. Tá? Ótimo, parabéns para os dois. Porém, por exemplo, se essa empresa mineradora for fazer qualquer alegação de uso de energia renovável, por exemplo, no protocolo de GHG, ela precisa ter essa energia rastreada. Então, a simples existência do contrato de PPA não garante isso. Então, olhando do lado do gerador de energia, a pergunta é, puxa vida, eu tenho esse contrato com o meu cliente, tá 100%, toda a minha energia vai para esse cliente. Eu posso emitir RECs? Pode. A gente só pede o seguinte, não é obrigatório, mas é uma boa prática. Ofereça primeiro esses RECs ao cliente que já tem um contrato de PPA. Se ele não quiser, se ele se negar, ok, venda para quem quiser. Inclusive, acho que seria bom você comentar aí o fato de que nesse processo de compra e venda no Mercado Livre, muitos clientes já estão pedindo o REC junto com a energia. Sim, toda semana a gente atende pelo menos uma comercializadora de energia que liga aqui
perguntando, olha, meu cliente está pedindo energia com rastreabilidade, com REC. O que é isso? Eu procurei na internet, vi que Totum faz negócio de REC aqui no Brasil, então toda semana tem uma comercializadora ligando aqui para a gente para entender o que é esse produto. Por outro lado, eu já ouvi casos de comercializadoras que inclusive são participantes, constam daquela listinha lá que eu mostrei na apresentação, que elas falaram o seguinte, ganhei contratos com o REC. Ou seja, na hora de fazer uma oferta para um cliente, eu não consegui um preço menor do que o preço do concorrente, só que eu ofertei a minha energia com o REC. E aí o cliente topou, aceitou. Então, isso tem sido um diferencial. Bacana. Acho que aproveitando, Selma, Fernando, boa tarde, pessoal, que é o Sandro da Beólica. Tem muito gerador que tem contrato com leilões antigos, 100% contratado em leilões de 2012, 2014, e que tem emitido os RECs atualmente, tá, pessoal? Então, geradores que nem contavam, às vezes, com uma receita adicional, estão comercializando RECs de forma independente também. Tá? Então, tem mercado livre, mas tem o pessoal com projetos de leilão também. Tá? Bacana. Bacana. Ronaldo perguntando, para uma empresa produtora, o tempo ainda é hábil para fazermos todo o processo para a comercialização do REC? Acho que, na verdade, que é mais uma ideia do tempo que isso leva, né? É muito tranquilo o processo, quer dizer, se a empresa de geração de energia está injetando energia, já é agente da CCE, enfim, já está legalizada, a gente consegue fazer esse registro em 2, 3, 4 dias. É muito tranquilo fazer esse registro e a empresa é apta para gerar RECs a partir do momento do registro. Só tem uma questãozinha de prazo. Então, normalmente, até o dia 15 de maio de cada ano, é permitido você emitir RECs também do ano anterior. Depois do dia 15 de maio, só do ano corrente. Tá? Por conta da pandemia desse ano, mundialmente, esse prazo foi passado para agosto, salvo engano. Tá? Então, o prazo foi para agosto. Então, por exemplo, quem entrar agora consegue emitir RECs do ano passado. Tá? Depois de agosto, aí não. Mas o processo é muito tranquilo de registro. Do REC Brasil, não. Do REC Brasil é um pouquinho mais complicado, porque demanda uma auditoria. Então, no IREC, nós estamos falando de coisa de uma semana. No REC Brasil, algo como um mês. Ok. Bom, você já meio que respondeu essa aqui, mas eu vou ler porque acho que talvez tenha um comentário adicional aqui. As empresas podem comprar RECs de qualquer geradora de energia certificada, ainda que a energia comprada de fato não seja dessa mesma empresa? Você já disse que sim, né? Mas aí a minha pergunta precisa ser da mesma fonte? Não necessariamente. Eu dou um caso prático, por exemplo, que saiu na imprensa. É o caso da Telefônica no Brasil, que é a Vivo. Ela tem um consumo, algo como 1 milhão de megawatt-hora por ano no Brasil, e ela tem os seus contratos de compra de energia, tem os seus PPAs, provavelmente algumas instalações dela podem estar no mercado cativo, porém ela decidiu fazer um bid, um leilão de compra de RECs e adquiriu 1 milhão de RECs da fonte eólica de um parque da Atlantic. De parques, né? Vários parques da Atlantic. Então, isso é um caso real, não é necessário haver esse pareamento de energia. O que se pede internacionalmente, o pareamento é o seguinte: se eu quero declarar consumo de energia de 2019, eu tenho que comprar RECs de energia gerada em 2019. Se eu quero falar de 2020, meus RECs têm que ser marcados com o ano de 2020. Essa é a regra internacional. Ok. E essa mesma pessoa completa, mas assim, pensando no conceito de instrumento de rastreamento, como é que é feito essa relação? Acho que te dá uma deixa para fazer uma explicação básica do rastreamento aí.
Na verdade, o sistema, o que a gente adota no Brasil é a mesma coisa que é adotado nos Estados Unidos e na Europa, que são mercados regulados. Basicamente, é um sistema de book and claim, né? Ou seja, a gente registra toda a energia das plantas certificadas que é injetada no grid. E para cada megawatt-hora é um certificado. Do lado de cá tem o consumo de energia. Então, aqueles consumidores que adquirem RECs, a gente debita desse lado e credita deste lado aqui. Então, assim que funciona o sistema, um sistema de book and claim. A energia em si, ela é impossível, a rastreabilidade dela. Nesse momento, a nossa live está sendo alimentada, talvez, por um pouquinho de energia nuclear lá de Angra, um pouquinho de energia hídrica de grandes hidrelétricas, pequenas hidrelétricas, é impossível. Então, o sistema de REC mundial funciona nesse sistema de contabilização, né, o chamado book and claim. Um ponto aí que vale a pena ser mais rapidinho, é do lado do gerador, né, Fernando? A geração, pessoal, do sistema que reconhece do gerador são dados da CCE atualmente, né, Fernando? Acho que vale a pena fechar esse do lado da geração. Talvez a pergunta tenha um pouquinho esse sentido, né, de como se rastreia a geração. Assim, hoje, com dados da CCE, espero que até o final do ano a gente tenha pelo menos umas 2 ou 3 empresas injetando dados real-time no nosso sistema. Está preparado para isso. Boa. Fernando, posso aproveitar esse ponto para fazer uma pergunta relativa à blockchain? Então, eu ia te perguntar, e agora o Sandro comentou, não ficou claro para mim a diferença, o quanto você ganha em termos de eficiência, de mudar, de utilizar o blockchain, porque a gente sabe, nós tivemos esse cuidado todo de fazer o convênio com a CCE, e de certa forma a gente faz um rastreamento desses certificados com a CCE. Não ficou claro para mim a diferença, o ganho de eficiência que eu tenho com um modelo e outro. Perfeito, Alberto. Hoje, o que acontece? Por conta da necessidade da liquidação dos contratos, das várias checagens, hoje eu não tenho os dados de junho nem de maio. A CCE, ela demora 45 dias a 60 dias para fazer essa contabilização. Então, se alguma usina quiser gerar RECs de energia gerada no mês passado, a gente não consegue usar esse dado da CCE. Então, como que nós trabalhamos nesse caso? A empresa nos manda a sua própria medição, nós acreditamos nessa medição, emitimos os RECs na confiança. Por quê? Porque daqui um mês eu tenho o dado da CCE e o sistema vai compatibilizar, e se ele emitiu mais RECs do que foi real, a geração real, nós temos como sequestrar alguns dos RECs futuros para não dar o descasamento. Então, a gente tem essa ginástica hoje. Quando a gente tiver as usinas ligadas real-time no sistema, nós vamos conseguir coletar os dados de geração sem esforço humano. Vai ser algo sistematizado. Só que nós vamos continuar fazendo a compatibilização com dados da CCE. Nós nunca vamos perder. Só que dali 2 meses a gente vai olhar para o passado e vai ver, bom, será que aquele dado estava certo? Aí o sistema vai se autocorrigir com o dado verdadeiro da CCE. E o que é importante? No blockchain, ninguém consegue sobrescrever. Sempre vai editar. Então, se houve uma correção, essa correção não é escondida. Ela é clara, fica no próprio registro. Okay. Fernando, eu queria fazer uma colocação, na verdade uma pergunta para você, dividir com você uma questão que muitos dos nossos associados às vezes nos perguntam, que é o seguinte: por que eu, empreendedor ou investidor, ou enfim, gerador, né, de fontes renováveis, seja PCH, seja CGH, eólica, enfim, por que é importante, ou por que seria interessante que eu investisse no processo de certificação?
né? Como é que você vê a questão do diferencial competitivo, né, que eventualmente o certificado de energia renovável pode oferecer para o gerador, vamos dizer assim? A gente entende o lado de quem consome, certamente, né? Mas o lado de quem gera, né? Por que eu investiria num processo de certificação? Que diferencial competitivo eu teria, né, para o meu empreendimento? Ok. Um primeiro aspecto é você descomoditizar o seu produto. Ou seja, você passa a vender uma energia elétrica rastreada, oficialmente rastreada. Esse é um fator. Outro fator é, recorrendo-se à certificação REC Brasil, então, quer dizer, não só rastreada, mas com aspectos de sustentabilidade, o empreendedor consegue transformar em dinheiro todos os benefícios socioambientais que aquele empreendimento de geração de energia, por exemplo, no caso de PCHs, preservação de áreas de preservação permanente na beira do lago, por exemplo, todo o trabalho que é feito com os peixes. Então, isso se torna algo mais visível para o cliente. E no final do dia, você tem o valor. Hoje, os certificados representam algo em torno de 2% a 4% do valor de energia. Então, nós estamos falando de um contrato de energia, aí, chutando um valor na ordem de R$150 o megawatt-hora. Um REC hoje está sendo comercializado por R$2, R$3, até R$5. Então, representa uma receita que, para empreendimentos antigos, nem estava sendo considerada. Para empreendimentos recentes, é uma receita que pode ser colocada na planilha para se definir. Fernando, do ponto de vista prático, como é que funciona o processo de oferta e demanda de REC? Existe um balcão de negociação desses certificados? A negociação é entre vendedor e comprador, ou vocês estão no meio dessa negociação, dessa definição de valores? Como é que funciona isso do ponto de vista prático? Legal. Do ponto de vista prático, funciona assim. Toda semana tem aqui, eu falei comercializador é uma ligação por semana. De cliente, de consumidor, é uma ligação por dia. O pessoal liga para cá e fala, eu quero comprar RECs. Daí a gente explica que, como nós somos os responsáveis pelo carimbo, pela existência física do REC, a regra internacional é que nós não podemos transacionar RECs. O Instituto TOTO é proibido de fazer qualquer tipo de comercialização de RECs. Nós indicamos a lista dos participantes. Então, na apresentação que eu fiz, tinha aqueles logos dos participantes. Esses são os caras que vão negociar os RECs. Você é o shopping, você é o shopping, mas não é loja, mais ou menos isso. Exatamente, né? O negócio é feito lá na lojinha dos participantes, que são comercializadoras também. E aí, hoje, como que é feito? Cada cliente vai ligar para aqueles participantes ou mandar um e-mail e fazer a negociação. Nós temos sabido, e a gente incentiva, iniciativas de criação de marketplaces. Ou seja, qualquer empresa pode criar uma plataforma, um marketplace, para vender os seus RECs. Nós estamos conversando com o pessoal da BBCE para que na BBCE seja disponibilizado esse produto, energia com RECs ou RECs separados. E também nós estamos trabalhando também no conceito de um marketplace para todo mundo. Tá? Hoje, a negociação é balcão, telefone, e-mail, o consumidor direto com os participantes. Ok. E ainda sobre isso, né? Como é que são os preços? Eles variam de acordo com a região? Qual é o preço? Existe um preço médio no Brasil e ele varia de acordo com o mercado regulado, com o mercado livre? Como é que funciona essa dinâmica de preços? Tá. O preço, ele tem basicamente dois componentes. Primeiro, tem REC Brasil ou não tem REC Brasil? Se tem sustentabilidade ou não tem sustentabilidade. Então, e outro componente é o tipo de energia, que mais ou menos reflete a abundância dessa energia. Então, eu vou te dar um exemplo.
E o tamanho do contrato também. Quer dizer, tem prédios verdes que compram algo como 1.000, 2.000 RECs. Então, o valor desse REC é mais caro, vai ficar mais próximo dos R$5, porque você tem um custo de transação que é meio que único, o volume tão baixo. Agora, os contratos corporativos, nós estamos falando aí de 5, 10 mil RECs por mês, tá? Eles são tratados numa faixa entre R$2, talvez um pouquinho menos para contratos muito grandes, até R$5. Então, o que está do lado dos R$5? REC Brasil, parques com REC Brasil e energia solar, que é a mais escassa, que tem menos oferta. O que está do lado dos R$2? Tá? IREC, sem REC Brasil e hidrelétricas de grande porte. Então, hidrelétricas de grande porte normalmente cobram um pouco mais barato e parques eólicos e biomassas estão no meio. Tá? Lembrando que é o seguinte, a gente não sabe dos preços. Por quê? Porque a transação é feita entre as partes e não precisa falar para ninguém. A gente fica sabendo porque a gente conversa com um com o outro, mas a gente não tem acesso às transações, a 100% das transações. A gente sabe que mais ou menos, com os participantes que a gente conversa, a gente sabe mais ou menos dessa faixa. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eu chorei de desgosto, porque lá uma biomassa estava sendo vendida a $15 o REC. Porque lá a gente tem um pouquinho, lá tem mercado regulado e voluntário. Então, quando você vai mais para o voluntário, acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas isso até casa aqui com a próxima pergunta. A Bruna, que é estudante, ela fez uma pergunta que eu vou dar uma remodelada aqui, que é o seguinte: existe alguma diferença teórica ou prática entre os certificados para mercado regulado e para mercado livre ou não? Certificado e certificado? Não tem diferença. Nenhuma. Maravilha. Como é que as empresas normalmente... Aí eu estou trazendo uma pergunta aqui da minha listinha das mensagens de Facebook e tal. Como é que as empresas normalmente compram RECs? Por mês? Elas fecham o ano e dizem, bom, agora eu preciso comprar a REC do ano todo? Ou tem uma média mensal? Ou a cada 15 dias? Por semana? Como é que é? Tem duas formas. As empresas assim, mais acostumadas, até que têm as suas matrizes, que já têm esse movimento de compra de RECs, normalmente o que elas fazem? Elas fecham contratos olhando para frente e pedem que ao final de cada mês ou a cada 2 meses, ou no limite, no final do ano, sejam emitidos os RECs para ela. Algumas empresas pedem o consumo pareado mês a mês. Isso é uma decisão própria. Outras, a boa prática pede que o consumo do ano seja pareado, não precisa ser mês a mês. Então, isso é um tipo de transação. Já tem outras empresas que é o seguinte, não fazem nada o ano inteiro em relação a isso. Quando chega em janeiro do ano seguinte, contabiliza o quanto de energia gastou, consumiu, e vai ao mercado comprar os RECs do ano anterior. E aí fecha um contrato e compra os RECs do ano anterior. Então, basicamente, tem esses dois perfis de cliente. Entendi. Bom, você falou dos Estados Unidos, aí apareceu uma curiosidade aqui de duas perguntas bastante parecidas, da Corcione e da Ana. Dá para exportar RECs? Quer dizer, você emite o REC no Brasil e vende nos Estados Unidos, ou o contrário? Ou, enfim, você compra um REC da Itália, enfim, ou vende lá? Como é que é o internacional? Vamos lá. A princípio, o vendedor de REC não teria que se importar com isso. O que eu digo? Por exemplo, se vem alguém das Filipinas comprar um REC aqui no Brasil, você vende. Você não tem nada com isso. Essa decisão é do comprador. Tá? Então, o vendedor não tem que se importar muito com isso. Porém, o que dizem as boas práticas? Que os RECs são instrumentos locais. Por quê? Porque você deveria comprar o REC dentro da sua interconexão física ou dentro do seu mercado. Então, por exemplo, não faz muito sentido alguém da África vir comprar RECs no Brasil
para suas operações da África. Tá? Por exemplo, a Microsoft dos Estados Unidos comprou vários RECs aqui no Brasil. Quem comprou foi a Microsoft dos Estados Unidos, mas para as operações do Brasil. Então, esse que faz o sentido. Aí, o que acontece? O que está acontecendo hoje? Eu tratei desse assunto hoje. Uma empresa da Argentina quer comprar RECs. E na Argentina não tem um sistema de IREC ainda. Não tem um emissor local, não tem um Instituto Totum lá na Argentina. Não tem problema você comprar RECs de onde você tem uma interconexão física. Então, o sistema elétrico brasileiro está interconectado fisicamente, não direto, mas quando necessário tem interconexão com a Argentina. Então, o Brasil já vendeu muitos RECs para empresas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, acho que não ainda, não tenho de cabeça. Agora, tudo depende também da empresa. Eu cito um caso, por exemplo, da Apple. Ela veio comprar RECs para suas operações no Chile. Isso tem 2 anos. E na época, 2 anos atrás, não tinha IREC no Chile. Hoje tem, mas na época não tinha. Ela comprou no Brasil. Agora, tem interconexão com o Chile? Não tem. Mas o critério dela foi o seguinte, eu acabei comprando RECs do país mais próximo. Então, quem tem que se importar com essas questões é o comprador do REC. Nós podemos vender para quem a gente quiser. O vendedor, ele só vende no mercado em que ele gera. Quer dizer, não dá para você gerar no Brasil e vender REC nos Estados Unidos. Se alguma empresa norte-americana vier comprar os RECs aqui do Brasil, pode vender, não tem problema. Não sei o que eles vão fazer com esses RECs. Se eu sou, sei lá, se eu sou uma planta de eólica e eu estou emitindo meus RECs, eu emito no Brasil. Eu não posso emitir REC nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, sim. Você emite no sistema brasileiro e nós checamos via CCE, via medição, no blockchain, etc. Do Brasil, geração do Brasil, exatamente. Então, a internacionalização se dá mais na ponta da compra, né? A venda tem que ser no país de origem, digamos assim. Sim. Tá. Carga tributária. Como é que é a carga tributária que o vendedor paga ao vender os RECs? Isso é um assunto bem enrolado, tá? Nós tivemos esse problema há 3, 4 anos atrás, quando as transações começaram a aumentar. Nós as associações contrataram um estudo com um escritório de advogados e a interpretação que foi dada é que o REC é um ativo intangível que é vendido pela empresa. Então, essa é uma interpretação que os advogados deram, algumas empresas estão usando, mas cada empresa tem autonomia para definir o seu tratamento fiscal tributário. Quando alguém nos pergunta, a gente entrega esse estudo. Mas o próprio estudo tem várias ressalvas, então, mas é um belo ponto de partida. Ok. Pergunta da Solange Davi. Qual é o índice de liquidez dos RECs no Brasil e em outros mercados? É importante citar que, por exemplo, eu sou uma planta. Eu não tenho necessidade de todo mês emitir os RECs e guardar esses RECs na minha conta corrente, porque isso tem um custo. Então, como que as transações são feitas? Tá? Uma empresa ela tem lá no nosso sistema, lá no blockchain, um extrato de megawatt-hora. Isso não é REC ainda. É uma conta de megawatt-hora. Eu diria que são RECs potenciais. Quando ela fecha a operação e vende, aí ela vai pedir a emissão. Aí ela vai incorrer naquele custo da ordem de 50 centavos para emitir e aposentar. Quer dizer, ela não deixa o produto na prateleira antes de vender. Ela vende, depois ela corre e põe na prateleira. Exatamente. Exato. Por isso que o conceito de liquidez não é tão simples, porque você depende da venda, né? Feita a venda, você vai emitir os RECs, então não tem necessidade de fazer banking disso. Algumas poucas empresas fazem, principalmente na virada de 15 de maio,
ela só, puxa, ainda vou ter algum cliente atrasado, então vou emitir um pouquinho mais por conta. Aí fica lá na conta dela. Uma vez emitido, vale por toda a vida. Quer dizer, ele existe. Agora, por exemplo, é pouquíssimo provável que hoje alguém queira comprar um REC de 2017. Se alguém tiver esse REC na conta, ninguém vai querer, a não ser que ele queira fazer algo retroativo lá, mas é muito difícil. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive estava aqui na minha lista para ser a última, que é, você falou que, bom, você só pode emitir o REC do ano e tem o prazo ali até maio e tal. Mas uma vez emitido, ele está emitido. Uma vez ele emitido, ele fica na conta do participante, que é o trader. Por exemplo, fica lá guardadinho na comercializadora, fica lá na prateleira guardadinho. Quando um cliente pedir, você pode oferecer o que está na prateleira. O problema é que ele é um produto que se deteriora. Não em si, mas o uso dele. Então, por exemplo, a gente não tem ouvido falar de transações de 2018. Normalmente, em maio do ano, acabam as transações do ano -2. Você não faz mais nada de 2 anos anteriores. Então, quem tinha REC, micou, ficou na conta. Embora possa, não tem apelo mais, não tem... Não tem para quem vender. Entendi. A não ser que alguém queira comprar para fazer um relatório de sustentabilidade retroativo de 2018, enfim, aí poderia ser usado. O que seria muito raro, né? No final das contas. Muito raro, muito raro. Por isso que a gente desaconselha a guardar RECs. Porque o processo de emissão é muito rápido. O processo de emissão demora 1-2 dias. Então, é muito simples. Então, não tem por que ficar guardando. Ok. Bom, Fernando, eu vou te passar aí para você fazer umas considerações finais, se quiser fazer um resumo aí do que você falou, deixar algum recado. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, né? Então, quem quiser ver de novo, tirar alguma outra dúvida, também pode entrar em contato contigo. Então, queria te pedir aí um resuminho, consideração final, os seus contatos do Toto, e depois eu passar para o Charles e para a Elba também encerrar. Bom, a minha palavra final, muito rápida, é o seguinte, podem contar conosco, nós estamos prontos para fornecer a melhor tecnologia disponível e para facilitar muito o processo de emissão de RECs. A gente sabe que hoje ainda tem algumas dificuldades, nós vamos uma boa dificuldade no processo de emissão com o novo sistema, agora no processo de aposentadoria também. Então, a gente tem ouvido aí muita gente falar em blockchain, né, com muitas iniciativas, né? A gente preferiu não fazer nenhuma iniciativa, a gente preferiu aqui fazer a terminativa, né? Então, está pronto, está funcionando, está rodando, então, e a gente tem muitas novidades aí para frente. Então, pode contar conosco que nesse processo de certificados de energia renovável, a gente está no que tem melhor do mundo, e a nossa obrigação está na ponta do mundo. É isso aí. Obrigada, Fernando. Respondendo aqui para a Kátia, que acabou de perguntar no chat, sim, o webinar foi gravado e a gente vai colocar no YouTube depois, vai para o YouTube do Totum, e nós da Beólica e da Bragel vamos divulgar também. Então, eu queria passar aí para o Charles e para a Elbia. E se chegar alguma pergunta aqui, já que a gente encerrou, depois eu passo para o Fernando, ele entra em contato com a pessoa. Se quiser me mandar aqui, coloca o e-mail direitinho, o Fernando responde depois. Elbia, Charles? Você primeiro agora, Elbia. Obrigada, Charles. Muito obrigada. Bom, queria agradecer o Fernando pela participação. Fiquei aqui como aluna, anotei tudo, aprendi bastante, Fernando, e agradecer também a equipe aí da Beólica, da Bragel, e acho que a gente pode depois preparar outras iniciativas nesse sentido. O tema é muito interessante, de muita relevância, a quantidade de pessoas que frequentou aqui o webinar, a gente chegou aí a mais de 140 pessoas assistindo, mostra o quanto o tema é de interesse. Fernando, muito obrigada por estar sempre aí buscando a mais nova tecnologia para trazer para nós e parabéns pela iniciativa do blockchain.
quando eu olhei pela primeira vez, pensei, interessante, talvez aconteça, e você já disse, não, já aconteceu, né? Isso é muito bom. Então, muito obrigada, Charles, pela parceria desse projeto já de muitos anos, e é muito bom, não é, Charles, ver acontecendo desse jeito, essa quantidade de projetos sendo negociados. Então, boa tarde a todos, muito obrigada. Sem dúvida. Bom, na mesma linha, queria também agradecer a presença de todos. A gente teve um número bastante expressivo aí de participações. Eu acho que a quantidade de perguntas e a qualidade, principalmente das perguntas, demonstra o quanto esse tema é interessante, é importante para o nosso segmento. Eu acho que a decisão, né, que a Abragel e a Beólica tomaram há 7 anos atrás foi uma decisão, naquele momento, né, bastante complexa, difícil, mas eu acho que mostrou que a gente está no caminho certo, né, Elbia? E eu acho que essa parceria que nós estamos tendo junto com o Fernando do Instituto Totum demonstra que de fato a gente acertou e estamos no caminho certo. Eu acho que esse universo, né, de certificação de energia renovável, a gente está apenas começando isso aqui no país. Eu acho que tem um universo muito grande ainda para ser explorado, potencial gigantesco, né? Cada vez mais a gente observa o mundo todo se voltando, né, para essa questão da energia limpa, renovável, sustentável, e nada melhor do que ter um certificado de energia, né, robusto, sério, transparente, confiável, para dar segurança a todos os investidores e a todos os clientes, né, que estão interessados em adquirir produtos desse tipo. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado a todos pela presença. Quero aproveitar a oportunidade de registrar também a presença aí do Ricardo Pigato, que é o presidente do Conselho de Administração da Abragel, que tá nessa live, nos prestigiando aí também. Então, um abraço a todos. Obrigado aí, Fernando, Selma, pela organização, excelente. Muito, muito obrigado. E, Elbia, um abraço aí para você e para o Sandro, e obrigado pela parceria. Até a próxima, Charles. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos aí.